Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente do solo à célula. A gente tá, olha só, né, na nossa atividade 3, vai aparecer aí na tela para vocês. A gente está na nossa atividade 3, é a sexta aula, então, da nossa atividade. E hoje a gente começa, então, no nosso período aí de retomadas, né? Tanto é que tem aí, olha para vocês, retomada 1, né? Então, significa que vai ter mais uma depois. Né? Mas a gente está então aí nesse momento, né, onde a gente vai sistematizar, a gente vai retomar alguns conceitos que a gente viu aí durante toda a nossa atividade 3. Então, olha só, pessoal, vale a pena, né, vocês ficarem aí ligadinhos nesta aula, justamente, né, para nesse momento vocês conseguirem aí tirar suas dúvidas, vocês conseguirem aí solucionar, né, alguns problemas, algumas questões, e também é um momento onde vocês podem também retomar discussões, né, e retomar aí comentários. Então, por isso, super importante a nossa aula de hoje. A nossa aula ela está inserida então no aprofundamento a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o nosso componente, vocês já sabem, está aí, né, do solo à célula. E hoje, então, né, para me acompanhar nessa aula, estou aqui com a professora Eveline Cruz. Eveline, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora Priscila, é um prazer estar aqui na aula. Sejam bem-vindos, pessoal, vamos participar da aula de hoje. Muito bom, né? Então hoje, olha só, a gente tá aí, né, com a mais nova professora aí do Centro de Mídias, logo mais ela vai estar aí também com vocês, né, participando aí de outras aulas também. Mas antes então da gente aí, né, se situar, né, e a gente começar mesmo a nossa retomada, vou aqui fazer então a minha descrição para vocês, né, para que todos aí possam nos acompanhar. Eu sou uma pessoa baixa, tenho aí em torno de 1,52 m, tenho cabelos claros, encaracolados, mais ou menos na altura do ombro, tenho olhos claros também, uso óculos, a pele também é clara, estou hoje, né, com uma blusa de manga comprida, né, roxa, uma calça azul, uma calça jeans azul e um tênis preto. E aí, Eveline, como que você está hoje? Qual a sua descrição? Vamos lá. Hoje eu estou com o cabelinho preso, em coque, como sempre. Meu cabelo é castanho, né? Meus olhos são castanhos também. Eu uso óculos, minha pele é clara. Eu estou com uma blusa de lã cinza, um lenço bege e preto, calça jeans e bota. Muito bem, então olha só, agora que nós já nos apresentamos mais detalhadamente, né, para o pessoal, então aí vamos começar um pouquinho, né, e vamos conversar um pouco mais aí a respeito da nossa aula de hoje. Então, olha só, vai aparecer aí na tela para vocês justamente, né, o objetivo então da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai então retomar alguns conceitos e temáticas que foram desenvolvidos na nossa atividade 3 do nosso componente do solo à célula, tá? Então, olha só, hoje a gente vai falar especificamente da atividade 3. Então, a gente vai relembrar alguns conceitos da atividade 3, tanto nessa aula quanto na nossa próxima aula. A gente vai continuar aí relembrando um pouco mais a respeito da nossa atividade 3, ok? E aí, para embasar então essa atividade, a gente tem então as nossas habilidades dos eixos estruturantes, né? E o eixo estruturante que está presente não só na nossa aula de hoje, mas também durante toda a atividade 3, é o eixo de investigação científica e o eixo de mediação e intervenção sociocultural. Aliás, Evê, né, esse eixo de investigação científica, ele não só está presente na nossa aula, como ele também está presente, né, na maioria aí dos componentes que envolvem a parte de ciências da natureza, né? Então a gente tem muito esse eixo estruturante aí de investigação científica. E aí eu acho que também, né, provavelmente aí no seu componente também tem um pouco, né, de investigação científica, né? Tem sim, tem investigação científica, é um eixo bem norteador da nossa área, né? Uhum.
Exatamente, né? Investigação científica, a parte de pesquisa, né, Eve, é algo aí que é a área de ciências da natureza, biologia, física, química, né, que englobam aí toda a área de ciências da natureza. O eixo aí de investigação científica e de pesquisa, né, é um eixo que é muito utilizado e que embasam bastante aí as nossas atividades aí dos nossos componentes. E aí, gente, né, vamos então fazer, antes de mais nada, vamos fazer então uma retrospectiva, né, a respeito aí das nossas últimas aulas e mais ainda a respeito da nossa última aula. Na aula passada, então, a gente fez um estudo de caso, né? Lembram-se, né, que a gente estava falando lá de um agricultor, né, Eve? Aliás, você estava comigo, me acompanhando nessa aula. Né? Então a gente estava falando aí a respeito de um agricultor, né, que ele encontrou problemas aí na sua plantação de soja, onde ele via, né, que as raízes não estavam crescendo adequadamente. E aí, então, ele fez uma análise, né, da terra, uma análise do solo e também ele fez uma análise das raízes dessas plantas. E aí, por meio dessas análises, a gente interpretou, né, os resultados aí dos exames laboratoriais e a gente também identificou aí a presença de nutrientes que estavam tanto em falta quanto em excesso naquele solo. Lembro até, né, que a gente falou bastante a respeito do alumínio, né, das questões do pH do solo. Então foi uma aula aí bem bacana, né? Bem bacana. A gente falou bastante aí a respeito de alguns nutrientes, né? Então foi uma aula aí que, se você perdeu, né, vale a pena você então buscar aí nos nossos repositórios, vale a pena você buscar também aí nas plataformas digitais onde estão as nossas aulas, para que então você possa recapitular, ou se você gostou muito da aula, que você possa também rever essa aula aí que a gente deu, né, a respeito aí do crescimento das raízes. Foi um estudo de caso bem bacana. E aí, né, vamos então agora sim retomar toda a nossa atividade 3. Na verdade, não toda, né? A gente vai continuar essa retomada na nossa próxima aula, mas a gente vai então aí abordar alguns dos aspectos que a gente falou então durante a nossa atividade 3, durante todas as aulas da nossa atividade 3. Então tá rodando aí para vocês na tela, né? Tá aparecendo aí para vocês na tela justamente um assunto que a gente falou bastante na nossa atividade 3, que foi a síndrome da má absorção dos nutrientes. Aliás, gente, olha só, nessa atividade 3, a gente não só falou da questão nutricional e da questão digestória, né, como também a gente falou da questão do solo, né, então a gente vai abordar isso com vocês durante essas aulas de retomada. Então, na síndrome da má absorção de nutrientes, né, a definição então desse termo é que é um distúrbio no qual os nutrientes dos alimentos não são absorvidos corretamente no intestino. E aí podem ter diversas causas, né? Pode ser, por exemplo, por questões de infecção, podem ser doenças mais graves, inclusive como o câncer também pode ocasionar a síndrome da má absorção do nutriente, pode ser por meio aí de procedimentos cirúrgicos. Aliás, né, muitos casos da síndrome aí da má absorção dos nutrientes pode ter como resultado essas cirurgias, né, para retirada, por exemplo, de uma parte do intestino, né, Eve? Do intestino, do estômago, mas principalmente para o intestino. Porque é no intestino que ocorre a absorção da maior parte desses nutrientes que a gente acaba ingerindo através da alimentação. Exatamente, né? Então, quando a gente tem, né, a gente pode falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, um câncer ali no intestino ou ali na região ali do cólon, do intestino e tudo mais, isso é um câncer bem agressivo, né? Bem agressivo, e debilita bastante a pessoa. Ou quando ela sofre um acidente, perde parte do órgão. Tem pessoas que têm aquela síndrome, né, do intestino irritado, e o alimento acaba não passando, ele não absorve, né? As microvilosidades do intestino acabam não absorvendo aqueles nutrientes. Então, se ele não sintetiza aquele nutriente, ele fica com deficiência daquele nutriente no organismo.
É verdade, né? Então aí a gente viu aí nesse caso algumas causas, né? Quando você falou a respeito aí do câncer, da questão do intestino irritado, né? Então aí a gente está mostrando aí para vocês algumas causas, né, do que pode causar, causas do que pode causar, né? Que ótimo. Mas aí algumas, né, alguns procedimentos, né, ou alguns distúrbios que podem então causar mesmo, né, essa questão aí da síndrome da má absorção dos nutrientes, né? Às vezes até mesmo no estômago. Né? Aquela cirurgia bariátrica, você retira um pedaço do estômago que também está ali participando do processo digestório. Perfeito, né? E inclusive, né, nessas cirurgias, você pode tanto retirar uma parte, né, quanto simplesmente também colocar um anel Anel. E restringir, por exemplo, né? Quando você coloca um anel, você meio que aperta, né? Estrangula uma parte ali do estômago, e aí o seu estômago vai diminuir de volume. Nesse caso, né? E a pessoa não consegue ingerir a quantidade de alimento que ela estava acostumada. Exatamente, né? E aí esse alimento, né, lá no estômago vai passar pelos processos lá de digestão, né? Esse alimento então vai ser degradado, vai ser ali cortado, né, em pedacinhos bem pequenininhos, em nutrientes bem pequenininhos, e pode, né, vai ali para o intestino, e ali mesmo no intestino, né, que é onde a gente tem a questão da absorção, né? Exato. E ali no intestino, sim, que aí esses nutrientes podem não ser aí absorvidos corretamente. E aí, quando a gente tem essa má absorção dos nutrientes, né, a gente pode ter aí, olha, problemas na digestão, né? Muitas vezes também pode ocorrer, como você bem mesmo falou, né, de lesões aí no intestino. Não só lesões, por exemplo, lesões nas células mesmo, né? Pode ser ali na parede intestinal, lesões, por exemplo, nas microvilosidades, né, que então fazem, que não conseguem então absorver corretamente, né, esses nutrientes. E isso vai resultar então na deficiência de nutrientes na corrente sanguínea. E aí, Evê, se a gente não tem nutriente na corrente sanguínea, as nossas células dos nossos outros tecidos vão ficar como, né? Vão ficar na saudade, né? Exatamente. Vão ficar na saudade. Aí você não tem nutrientes para funções básicas do organismo. Exatamente, né? Então aí a gente não está falando de nutrientes só, por exemplo, a glicose, né? Mas a gente está falando, por exemplo, de nutrientes como ferro, né, para a constituição sanguínea. A gente está falando de nutrientes, por exemplo, como cálcio, também para a constituição dos ossos, zinco e magnésio, que também está presente em inúmeras enzimas, ou seja, todo o funcionamento do corpo vai ser alterado nesse caso, né? Exatamente, as vitaminas do complexo B, que são essenciais. É isso mesmo, né? E tantas outras, até mesmo vitamina D, né? Que também é essencial aí para a questão da própria absorção do cálcio. Exato, da própria absorção do cálcio, é isso mesmo. Isso mesmo. E aí, gente, olha só, né? Para a gente, então, ir nessa questão aí de... Se a gente está, por exemplo, né, com problemas aí na má absorção, né? Como que a gente, né, diagnostica, então, isso? E aí, a gente entra com os exames laboratoriais, né, que estão aí aparecendo na tela para vocês. Entre os exames laboratoriais, a gente pode ter aí, olha, exames de análises clínicas, como o exame aí de sangue e de fezes. E aí, esses exames são feitos por profissionais, como o técnico em análises clínicas ou o hematologista. No caso das fezes, geralmente a gente faz a detecção de gordura. Mas no caso do sangue, a gente faz aí a detecção, né, a gente tem uma série, né, de vitaminas e uma série de outros diagnósticos. Mas um dos diagnósticos que a gente pode fazer no exame do sangue é a detecção, por exemplo, da lactose e da vitamina B, que a gente comentou anteriormente, né, que está aparecendo aí para vocês, olha, na setinha, né, aí um dos exames que a gente pode fazer como a detecção aí da lactose e da vitamina B12, né, que a gente estava comentando anteriormente, né? Exato. E, por exemplo, no caso das fezes, muita gordura nas fezes, quer dizer que lá no seu intestino delgado, ele funciona como um óleo mesmo, né, escorrega. E não deixa aquelas microvilosidades do intestino, né? Que imagina um tecidinho rugoso. Não deixa absorver os nutrientes e dificulta a absorção dos nutrientes. Então, o excesso de gordura nas fezes pode indicar uma questão
problemática, né? Exato, né? E além do excesso de gordura aí nas fezes, também a gente pode pensar que teriam problemas nas próprias enzimas, né? Que seriam aí utilizadas para cortar, né, essa gordura, né, para que então o intestino consiga absorver. Então, se a gente tem também problemas nas enzimas, também é um outro fator que a gente precisa ficar atento. E aí, gente, né, na lactose, a gente vai ter aí a detecção, né, da lactose, aí é por meio de amostras de sangue. A lactose em si, ela estimula a flora intestinal, reduz o pH intestinal e melhora, né, a absorção aí dos nutrientes. E para fazer essa detecção, a gente precisa então coletar amostras de sangue, a primeira amostra em jejum e as outras amostras de 30 em 30 minutos quando você consome lactose líquida. E aí você vai ver a taxa glicêmica. Se essa taxa glicêmica tiver uma diferença de mais ou menos 20 miligramas por decilitro, é considerado normal, mas se essa taxa glicêmica não tiver essa diferença, for uma diferença menor, aí a gente precisa tomar cuidado, porque justamente nesse caso, a lactase, que é a enzima, né, que vai aí cortar a lactose e transformar então, né, esse açúcar em pedacinhos bem pequenininhos para ser aí absorvido, a lactase então não está funcionando nesse caso, né? Exatamente. E aí, se eu tenho essa diferença dessa taxa glicêmica muito próxima uma da outra, né? Então, a taxa, por exemplo, primeiro lá do jejum, né? E depois das outras amostras subsequentes, se for menor a 20, ou seja, as taxas estão muito próximas umas das outras, é então que a enzima lactase não está surtindo efeito. E aí, né? O que será que a gente pode fazer, né? Para solucionar, por exemplo, essa questão, né? Tem algumas pessoas que têm que consumir o leite sem a lactose, porque ele não está conseguindo processar esse nutriente, né? Tem alguns leites vegetais que não são à base de lactose que podem ser interessantes, né? Aí, olha, né, como aqui, olha, a nossa produtora, entendeu? Que está aí, olha, atentamente prestando atenção na nossa aula. Né? E então, né, como ela levantou mesmo, né, a questão aí também medicamentosa, né? Então a gente tem aí medicamentos também, suplementos, medicamentos mesmo que fazem o papel da enzima. Então você até mesmo pode consumir aí produtos que tenham lactose, aí você vai lá, toma um medicamento que faz aí o papel da enzima, ele age cortando então essa lactose, né, em nutrientes aí bem pequenininhos para que possam ser absorvidos, né? E aí a gente entra também na vitamina B12, né, que é um outro nutriente que a gente pode detectar também aí pelo sangue. E a vitamina B12, ela é importante para a síntese do DNA, para a formação das hemácias, reparo dos tecidos e das células. E a mesma coisa acontece, né? A gente precisa aí, olha, de exames laboratoriais de sangue e os valores normais ficam aí em torno de 200 a 900, mas se você tem valores abaixo de 200 ou acima de 900, você pode ter aí alguma desordem fisiológica. Então, aí a gente apresentou, né, dois nutrientes, né, que são importantes aí para nossa vida, que são importantes aí para a gente e que, né, com a síndrome aí da má absorção desses nutrientes, muitos desses nutrientes podem, então, não ser absorvidos pelo nosso corpo e aí causar desordens fisiológicas aí para a gente. E, além do corpo, né, a gente, então, quando a gente fala aí no nosso componente do solo, a célula, né, a gente não fala apenas do corpo humano, né, mas a gente fala também da questão do solo. E nas nossas primeiras aulas, se vocês se lembram, vocês aí, olha, que estão nos assistindo, se vocês se lembram, a gente discutiu bastante nas nossas primeiras aulas, principalmente, olha, Vê, na atividade 1, a gente falou bastante que o nosso corpo, né, nós somos o que comemos. Então a gente discutiu bastante a respeito disso. E a gente viu que se a gente precisa, então, se alimentar para adquirir, né, esses nutrientes, esses alimentos, eles vêm de algum lugar. E esses alimentos, eles vêm aí do
solo. E aí, a gente também falou na nossa atividade 3, não só da saúde do nosso corpo, mas a gente falou também a respeito da saúde do solo. E vai aparecer, olha só, aí na tela para vocês a respeito disso. Na saúde do solo, a gente tem então a definição desse termo, que é a capacidade de funcionamento contínuo do solo, sustentando a vida dos animais, dos vegetais e dos seres humanos. Além da gente falar em saúde do solo, né, muitas pessoas utilizam esse outro termo, gerenciamento da saúde do solo. E aí, nesse caso, a gente precisa justamente, né, gerenciar mesmo, né, é o verbo que a gente vai utilizar mesmo, que é gerenciar, tomar conta, né. Então, quando a gente fala aí da saúde do solo, a gente tem sempre que estar atento em como esse solo, ele está sendo aí utilizado, né, Eve? Exatamente, porque o vegetal que nós vamos consumir, né, ele depende exatamente da boa qualidade desse solo. Não só o vegetal, mas esses animais, né, frango, gado, que se alimentam desses vegetais que estão ali presentes no solo, que tem toda uma dinâmica, toda uma biodiversidade nesse solo. Se falta algum nutriente, tem nutriente a mais ou a menos, o pH está desregulado, vai incidir diretamente na qualidade daquele alimento, né? E os solos que a gente está utilizando hoje já estão bem exauridos, né? Nós já utilizamos bastante, por isso que a gente tem que acompanhar sempre qual a qualidade, em que estado está. É isso mesmo, né? E você levantou um ponto muito interessante, né? Porque a gente muitas vezes utiliza o solo até esgotar, né? Então a gente, né, vai plantando e sempre planta às vezes a mesma coisa, né? Até mesmo esgotar e acabar com os recursos do solo. E por isso que entra essa questão do gerenciamento da saúde do solo. Justamente para quê? Olha só, para a gente verificar a utilização dos recursos, para manter a vitalidade e a produtividade do solo, evitando a degradação. Ou seja, não é utilizar o solo até esgotar os seus recursos, né? Mas é utilizar aí o solo com parcimônia, utilizar o solo, né, de uma forma aí que ele consiga sempre manter os seus nutrientes, manter a sua ciclagem, né, para que ele esteja aí sempre saudável. E aí a gente também pode, né, Eve, analisar o solo, olha só, né? Sim. E a gente viu isso justamente nas nossas aulas lá atrás, né? Que a gente, inclusive, nessa aula de hoje, a gente fez a retrospectiva, né, da nossa última aula. E a gente viu, né, na nossa última aula que a gente pode, então, analisar o solo em relação aos nutrientes e também analisar o solo na questão da biodiversidade. A gente também pode analisar o solo na sua questão de estrutura, né? Se esse solo ele tem ali uma estrutura física, né, que comporta, por exemplo, que segura, que agrega ali as raízes, que permite o crescimento das raízes. Então, isso, né, que a gente está falando é gerenciamento do solo. Exatamente. Por exemplo, se estiver compactado demais, né, muito juntinhas, o grânulo do solo, a raiz não penetra. Exatamente. Né? E a gente viu isso justamente no nosso estudo de caso da aula passada. E aí vai aparecer na tela para vocês, né, a questão aí, olha, da bioanálise. A bioanálise, né, ela é utilizada justamente para a gente fazer a avaliação qualitativa do solo, ou seja, a gente vai ver aí, olha, a qualidade, né? E essa análise, né, quando a gente fala de bio, a gente está falando então de vida, então a gente vai analisar as questões vivas, né, os organismos que estão presentes no solo, mas não é simplesmente lá coletar o solo e ver se tem minhoca andando por ali, né? Não é justamente isso, mas a gente vai analisar as questões enzimáticas, né? Porque se a gente tem organismos e micro-organismos aí presentes no solo, esses organismos e esses micro-organismos, eles precisam se alimentar de alguma maneira. E para eles se alimentarem, eles também liberam aí enzimas. E é isso, então, que a bioanálise, ela justamente quantifica. Ela vai quantificar ali, olha, as enzimas liberadas no solo e vai quantificar a presença de organismos biológicos e as propriedades
químicas. Então, se eu tenho enzimas que estão sendo liberadas no solo, como ali, olha, eu destaquei duas para vocês, olha, a arilsulfatase e a beta-glicosidase. Elas estão envolvidas, olha só, no ciclo do enxofre e no ciclo do carbono. Se eu tenho a presença, então, dessas enzimas, significa que eu tenho organismos biológicos naquele solo. E, consequentemente, significa também que esse solo, ele pode estar saudável, né? Não significa também que ele está, né? Mas ele já tem um indicativo. Exatamente, já tem ali um indicador de qualidade do solo. Por isso que eu coloquei aí na tela para vocês a questão ali, olha, dos bioindicadores. Essas enzimas, elas funcionam então como aí, olha, indicadores da qualidade do solo. A presença dessas enzimas, elas já com o solo, com essas enzimas, ele já pode ser considerado um solo de qualidade, ou que apresenta aí uma certa qualidade, porque já tem aí a presença de alguns organismos. Então, por isso, eu coloco que essas enzimas, né, são consideradas bioindicadores. Lembra, inclusive, que teve aí umas aulas passadas onde a gente, né, principalmente o ano passado, olha só, onde a gente falou a respeito dos bioindicadores, só que uma coisa importante, né, os bioindicadores, a gente não considera só animais ou plantas como bioindicadores, mas partes metabólicas, né? Então, produtos metabólicos, produtos fisiológicos, enzimas também podem ser considerados aí bioindicadores, né? Exatamente. E aí, gente, a gente entra na questão da metodologia, então, dessa bioanálise, né? E aí tá aparecendo para vocês justamente que os valores encontrados, então, dessas enzimas, eles são computados em uma tabela. E aí, essa tabela, ela é, então, né, controlada ali com uma referência. Então, eu sempre tenho que ter um valor de referência dessas enzimas, que aí eu vou sempre, né, bater nesse caso, né? Então, eu vou sempre ali, ó, comparar esses valores, então, que eu obtive das minhas enzimas lá do meu solo com esses valores de referência. Se eu tenho valores elevados das minhas enzimas, iguais aos valores de referência ou até levemente acima dos valores de referência, ok, o meu solo está saudável. Mas, se os valores encontrados no meu solo, eles estão abaixo ou muito abaixo dos valores de referência, preciso ter cuidado, que aí, então, o meu solo ele não está saudável, o meu solo não apresenta qualidade. E por meio, então, desses valores aí de referência, né, e dessas enzimas encontradas, é o que a gente determina ali, olha, o índice de qualidade do solo, que a gente chama de IQS, né? Então, o índice de qualidade do solo, que não é também somente a presença dessas enzimas, mas a presença também de outros organismos, né? Então, a presença aí de anelídeos, por exemplo, no solo, né? Como eu citei lá no começo as minhocas, né? Então, aí a presença de anelídeos no solo. Se eu tenho também aí, olha, a presença mesmo e a compactação, né? A questão visual mesmo do solo. Isso também se leva em consideração no índice de qualidade. E até mesmo a presença de água, né? Se eu tenho, por exemplo, bolsões de água ali nesse solo, isso também, então, está relacionado ali com o índice de qualidade, né, Ivy? Exatamente. Por exemplo, se a água ela não consegue penetrar, ela escoa, a planta e os micro-organismos não conseguem aproveitar essa água que estava ali. Ela escoa. Perfeito. E também, né, essa água escoando, ela pode levar alguns dos nutrientes. Exato. Junto com ela. Então, por isso, né, essa importância da presença de água no solo. E aí a gente chega agora para o nosso momento da interação, onde, né, tá aí para vocês, então, a nossa atividade. Então, retome as suas anotações a respeito dos conceitos trabalhados nessa aula, verificando e apontando as suas dúvidas. E, por último, desenvolva um mapa mental ou um infográfico sobre a aula de hoje. Espero aí, né, que a nossa retomada tenha rendido frutos, né, para terminar aí com a nossa qualidade do solo em alta. Evê, muito obrigada aí pela sua participação. Obrigada, Priscila, foi um prazer. Muito obrigada, pessoal. Avaliem a nossa aula que está aparecendo aí para vocês
também. Pessoal, muito obrigada aí pela presença de todos vocês, obrigado aí também pela participação de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal! Tchau, tchau, pessoal!